Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Glória a Deus. Amém. Abre sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14. Evangelho de Marcos, depois de Mateus. Capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no evangelho. Senhor, ainda oramos para que o Senhor traga essa revelação do evangelho a nossos corações. Porque realmente nós nos sentimos incapazes. Mas é só o Teu Espírito que pode fazer com que qualquer palavra que saia daqui seja viva. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos? Ontem nós tivemos a reunião, nosso Ministério Senhor, e nós temos falado sobre a palavra. E a cada dia eu fico com mais temor, porque nós temos visto tantas coisas, tantos movimentos, há uma enxurrada de tantas teologias, boas, médias, péssimas, muita coisa ruim. E tem estado muito forte no meu coração que o que nós precisamos ter uma convicção é que a palavra que você vai ouvir hoje, e para que ela entre no seu coração, o Senhor te acha, você tem que estar com o coração aberto, com o espírito aberto, nós estamos desarmados. Por quê? Porque nós precisamos ter uma convicção que a palavra que sai daqui é de Deus, não é uma boa palavra, não vai ser uma palavra que vai motivar. Quer dizer, a palavra de Deus motiva, estimula, alimenta, ela nos enche, mas não é no aspecto de alma, né? E que eu tenho procurado pedir isso para Deus, né? Eu até passei um vídeo para alguns irmãos, falei: Deus, me acha aqui, né? O Senhor possa nos achar, o Senhor possa mexer nos nossos corações. E nós podemos estar completamente abertos ao que o Espírito Santo vai fazer, porque o que Ele nos conduzir é bom. E se que nós sairmos daqui não for uma palavra de Deus, ela não vai gerar efeito nenhum. Né? E que Deus possa ministrar os nossos corações. E nós temos falado muitos há um bom tempo, e eu acho que a palavra obediência é uma palavra que vocês têm ouvido muito. Inclusive nós abrimos um ano com uma palavra que eu trouxe, que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. E que essa paz vem de estarmos firmes e estarmos centrados numa obediência daquilo que Deus falar com você. Existe uma palavra geral, existe uma palavra de um contexto, de uma direção para a comunidade que nós trouxemos, de práticas, de alvos. Mas o que acontece na comunidade é fruto daquilo que o Espírito Santo vai falar na sua vida pessoal. Existe uma intimidade aí que nada pode substituir. Nada entra num lugar entre eu e Deus, e coisas que Deus tem para mim, eu não consigo em nenhum momento acessar sem essa intimidade particular com Deus. Então, nós temos falado sobre isso, e a Milene trouxe, nós temos uns chamados que é para edificar, que é para construir, e tem aqueles que é um privilégio que nós temos, né, de no meio das tribulações, Deus colocar numa arca por causa da convicção do chamado. A Alê trouxe depois sobre, não importa a situação que nós estamos passando, o vale de Gerar, houve fome,
Isaac obedeceu. E obedecer é sempre a melhor opção. Quando a Alê trouxe essa expressão, por exemplo, como Deus pode falar. Essa expressão me pegou de tal forma, quase que eu larguei ele pregando sozinho e fiquei... Ainda mais gente que prega, né? Já, nossa, já quer ir. Então, é um fato. Amém, queridos? Todos creem nisso? Obedecer é a melhor opção. Mas por que obedecer é tão difícil? Aí ontem eu estava preparando a palavra, eu falei, realmente, parece que Deus está contextualizando. Eu me senti nos filmes Star Wars, que o cara conta a história, aí depois ele fala assim, não, mas espera aí, vamos explicar o antes, depois, para justificar o que vocês viram. Eles já perceberam e vem depois. Então hoje estou meio assim, eu quero voltar ao antes da obediência, porque obedecer é difícil, ou não é, querido? Dá um eco aqui. Ou é fácil para vocês? É fácil mesmo? Obedecer é sempre difícil, porque não é só um ou outro. Alguns irmãos a gente vai repreender, só eu sou rebelde. Obedecer é difícil. Criança dá birra por quê? Porque obedecer é difícil para criança. Vocês já chegaram, eu não sei se vocês já viram os sobrinhos, ou eu lembro de pequenininho, os meninos engatinhavam, estavam sentados, nem andava. Aí às vezes a gente chegava, eles tomavam o maior susto, porque eu estava fazendo alguma coisa errada, aí a carne quer desobedecer. Por quê? Porque essa é a essência da natureza caída. Isso foi o que nós herdamos de caráter, de quem? De Adão. O pecado entrou no coração deles e o principal ponto foi o quê? Desobedecer. Então, obedecer não está na nossa essência, porque a natureza caída, ela gera em nós a ideia de que eu sou dono do meu nariz. Eu sei o que eu faço. Eu quero a minha vontade. Eu quero ser dono de mim. A natureza caída, para não obedecer, achou a culpa na mulher, a mulher joga a culpa no diabo, o diabo, esperto, assume a culpa, porque se o culpado é o diabo, mulher, você não precisa se arrepender, você não precisa ser transformada. Se o outro é culpado, eu não preciso ser transformado e eu tenho um motivo para não obedecer. Então, para permanecer e obedecer, nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos estar seguros na base correta. E hoje não está muito popular, e nós vivemos um contexto que eu não sei se muitos de nós viemos para a igreja com a base correta, que é crer no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E qual é um dos problemas? Nós estamos falando muitas vezes sobre obedecer como uma exigência do Evangelho para que alguma coisa aconteça, mas o Evangelho não exige obediência. Sabia disso, irmãos? A obediência, ela não é uma exigência para a salvação e para o Evangelho. Aqui Jesus nos mostra o que ele está querendo. O que ele diz? Arrependei-vos e creiam. O que o Evangelho exige? Arrependimento e fé. Uai, e o que é obediência? É fruto. Então por que eu não consigo dar esse fruto? Porque pode ser que eu não tenha entendido o Evangelho, eu não tenha me arrependido, eu não tenha crido no Evangelho. E hoje eu quero falar sobre o que é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Romanos 1, versículo 3 e 5, nos dá uma base, né? Só para a gente ter um contexto bíblico para dizer.
Paulo diz assim: e este evangelho de Paulo diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio dele nós viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência. Então, se nós não estamos conseguindo obedecer, talvez a gente está com um problema mais sério do que a obediência, porque ela é fruto. Nós estamos com outro problema no fundamento. E aí ele diz: entre esses encontram-se também vocês. Ou seja, essa palavra é para quem? Para nós. Ela não está escrita para nós hoje? Então, Paulo está falando de Cristo. Encontram-se vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Então, o que é o Evangelho? Que o Filho de Deus encarnou e ele, em espírito de poder, veio trabalhar a ressurreição dos mortos. Esse é o Evangelho que diz sobre a encarnação. Então, o qual, segundo a carne, veio. Primeira base: Jesus é Deus e encarnou. Ah, mas eu creio em Jesus. Tá, então o primeiro ponto para filtrar as mensagens: Jesus encarnou, se tornou um homem para pagar uma conta que era nossa. Amém? Lucas 24, 44. Estou resumindo para nós trazermos o que é o Evangelho. Em que eu e você precisamos crer. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por que nós estamos falando o tempo inteiro, vamos ler a Bíblia toda, o ano todo? Por quê? Porque o próprio Jesus diz que tudo que está escrito na lei de Moisés, no profeta e nos salmos, ou seja, no que nós chamamos de Antigo Testamento, que não é o Antigo, é a primeira parte do Testamento inteiro, aponta para quem? Para Jesus Cristo. Quem é o centro de toda a mensagem? Jesus Cristo. Quem é o centro do universo? Não sou eu? Não é você? Não é a sua família? Para piorar um pouquinho, não é o nosso filhinho? Nosso filhinho é Cristo. Tudo aponta para Cristo. E aí ele continua. Eu ia abrir com esse óculos. Vai resolver rápido, em breve. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. A gente às vezes lê e não entende nada. Nós estamos com um problema na base. No arrepender e crer no Evangelho. Assim está escrito, aqui o Evangelho, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, e vocês são testemunha dessas coisas. E eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Esse é o Evangelho, que Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, se encarnou, tornou-se homem, sofreu como homem, não só na cruz, sofreu na carne, passou tentações que eu e você passamos, que nós não podemos justificar, que Deus não entende,
E não podemos nos acomodar que Deus entende, porque Ele passou tentações, sofreu naquela cruz, sofreu como ser humano, foi rejeitado, foi humilhado, foi injustiçado, morreu naquela cruz, ficou 3 dias sepultado, mas ressuscitou dos mortos e pela sua graça nos chama a uma reconciliação com o Pai e a um processo da salvação. E a mensagem do Evangelho está dizendo da salvação, não está dizendo de Deus darmos para nós uma melhor qualidade de vida, que eu creio que isso acontece. Mas nós às vezes estamos tentando viver um estilo de vida sem resgatar a alegria da salvação, ou esquecendo do processo da salvação, ou esquecendo daquela mensagem que ele diz: pregar, arrependam e creiam no Evangelho para receber a remissão dos pecados. Isso é sério. Por quê? Que o Espírito traga essa revelação de nós crermos nessa verdade, porque ela é loucura para o homem. Eu estou aqui vocês não sabem que eu estou resistindo à tentação de não tentar explicar para vocês o que eu sei que eu não vou dar conta de explicar. Porque isso é só o Espírito de Deus para inculcar na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Então a mensagem, eu sei que você recebeu a mensagem aqui. E que essa salvação nos tira do reino das trevas desse mundo e nos inclui numa perspectiva de um reino de Deus em outras leis. E para que eu consiga viver nessa terra, até que o reino de Deus seja estabelecido na sua plenitude, Jesus diz que tem uma promessa, e essa promessa está em Atos 1:8, é que nós receberíamos poder para viver nessa terra, a vontade de Deus, que é dos céus enquanto estamos aqui. Esse é o Evangelho, é nisso que nós precisamos crer. Por que está difícil obedecer? Porque nós não estamos crendo nessa mensagem. Será que eu posso, só eu não estou crendo, ou eu posso pôr nós aqui, nós estamos no mesmo pacote? Não, mas eu creio, eu entreguei a vida para Jesus. Eu sei que você crê, eu sei que você foi salvo. Mas essa mensagem precisa ressurgir. A simplicidade do Evangelho. O que é o problema do Evangelho? É que ele é tão simples, que de tão simples que é, ele nos complica. Então é melhor a gente complicar o Evangelho para ver se a gente consegue alguma justificativa para não nos adequar a ele e não nos arrepender. Faz sentido, querido? Então não dá para a gente ficar aqui assim: a igreja está sem poder. Tá. Estamos num tempo de sequidão? Estamos. O que nós podemos para resolver isso? Marcos e os evangelhos foi escrito quando Israel estava num tempo de sequidão. 400 anos Deus calado. Sem nenhum profeta para dar uma direção para a nação. Submisso e escravizado ao império pagão romano. E em algum momento eles acharam que poderiam reestabelecer esse reino fazendo conchavos políticos. A carne não muda, né? Só muda as gerações. Em algum momento acharam que eles podiam, do jeito deles, resolver o problema de Israel nas suas próprias estratégias. Até que aparece um profeta chamado João Batista, pregando uma mensagem: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Está tão desesperador viver esse ponto, querido. E o reino de Deus tem tanta riqueza, e nós estamos sendo roubados. E eu clamo a Deus, traz para nós isso, porque Ele fala: aqueles que viviam em trevas, aqueles que estão cansados, vinde a mim. Então o Senhor traz essa mensagem do Evangelho. Nós estávamos condenados, e quando Ele fala: arrependeis e credes no Evangelho, aqui em Marcos, um pouquinho antes, perdi aqui, fala que João Batista pregava arrependimento, a remissão dos pecados.
O que é a remissão dos pecados? A remissão do pecado é te tornar completamente livre dos pecados. É um tipo de perdão que a remissão é um tipo de perdão onde você é perdoado de tal forma que é apagado da sua história, é como se eles nunca tivessem sido cometidos. Juliano, um homicídio? Sim. Pecados, vícios sexuais? Sim. O perdão é tão intenso, é como se eles nunca tivessem sido cometidos. Essa é a proposta de Deus. Um Deus que nos ama. Por que é difícil obedecer a um Deus que tem tudo que eu preciso? Porque há um choro em nós para ganharmos revelação e um resgate da mensagem do Evangelho. Nós estamos numa geração que o Evangelho foi distorcido. Sua casa está ruim? Está com problema no casamento? Você está quebrado? Você está doente? Venha para o Senhor e Ele vai resolver suas coisas. Acontece, querido. Isso não é mentira, tá? Só que não é o Evangelho que Jesus mandou pregar. A gente às vezes pensa assim, vamos falar das coisas boas do Evangelho? Porque se a gente falar das coisas ruins, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você é um pecador. Não pode pregar Malaquias, ladrão, está roubando a Deus. Não é popular. E a gente pensa que se nós pregarmos essa parte ruim, as pessoas não vão se converter. Pelo contrário, é essa mensagem que vai gerar vida. Porque essa é a mensagem que veio de Deus. E quem banca essa mensagem é Deus. E Jesus nos ensina, você que está aqui, que veio para a fé, que se tornou um cristão, que se batizou, fazer conta, devia ter feito conta. Quando ele fala, olha, ninguém vai sair para construir uma casa, construir algo, sem sentar e fazer conta. Faça conta e venha, porque negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Alguém que se entrega a Cristo, entendendo quem ele está sendo, nega a si mesmo para uma entrega a Deus, ele vai colher os frutos. É muito melhor. Nós não conseguimos, numa pregação natural, expressar os benefícios que Deus tem para trazer alguém para cá. Agora eu tenho sido mexido com algumas coisas, sabe? Falo, Deus, a gente precisa argumentar, eu preciso estudar, que eu preciso argumentar para pregar o Evangelho, eu preciso argumentar. Não precisa não. Você precisa ter o poder do Evangelho dentro de você. Lembra da mulher samaritana? Jesus falou, se você quiser, você vai receber da água da vida. Falou, eu quero, me dá dessa água. Eu não quero vir aqui. E ela fala, mas dizem que o Cristo vem, ele é dos judeus. Jesus falou assim, o Cristo vem dos judeus. A gente não presta atenção, né? É um choque. Falou, não, acabou a conversa aqui. Você é samaritano, eu sou judeu, não vai dar para conversar. Você é um bairrista, você é... Não. E ela foi cheia da água daquela vida, por arrepender e crer. E ela correu para a cidade. E ela movimentou uma cidade inteira. Qual foi a pregação que ela teve? Venha e veja um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Olha que pregação mais chula. Mas aí o Alê estava pregando isso. E aí ela fala assim, não seria ele o Cristo? Opa! As pessoas viram nela uma diferença produzida por Cristo e ela apontou para Cristo. Uma cidade foi movida, porque Cristo foi revelado. Mas hoje eu não quero nem entrar na parte de que nós temos que ir para lá. Nós estamos na parte da samaritana, nós estamos precisando beber dessa água. Água viva.
para a gente se livrar das duas castas, né? Qual que é uma casta que só sai com jejum e oração, você sabe? Sabe o nome do demônio? Do século 21? Correria. Esse demônio, essa casta só sai com jejum e oração. Sabe qual é o mantra dele? Não está fácil para ninguém. E nós andamos nos movendo. Mas o Senhor diz: arrependam-se e crê no Evangelho. Seus pecados estão perdoados. Você não deve nada para o diabo. Você não deve nada para esse mundo. Você não deve nada para as coisas. E as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aqui tem duas coisas que Deus quer trazer para nós. Então ele requer arrependimento e fé. E o que é arrependimento, queridos? Arrependimento, a palavra é metanoia. Arrependimento não é uma descarga emocional que você chora de espumar a boca aqui na frente para todo mundo ver que você está sofrendo para valer, porque você fez uma caca e teve perdas, como foi com Esaú. Eu sou intrigado com esses textos que falam que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento, não encontrou. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso ser de Esaú. Porque nós estamos trazendo sempre a carga para nós sermos como aqueles homens. E o problema de Esaú não foi porque ele não achou arrependimento, foi porque ele rejeitou a Deus e perdeu sua herança natural. E ele não encontrou arrependimento porque Deus não se importava para ele. Ele não encontrou o quê? Mudança de mentalidade, mudança de coração, mudança de atitude. Mas mudança não é algo de fora. Então a palavra arrependimento cabe mais do que mudança, porque mudar eu posso mudar. Eu posso pegar esse copo daqui e mudar ele para cá. Ele continua o mesmo copo, ele continua cheio da mesma coisa. A palavra está dizendo de transformação. A areia e o ferro que estava aqui nesse prédio não vai servir para outra coisa, porque ela se transformou numa outra coisa. Então, o arrependimento é uma transformação de mente, de coração e de atitude que eu quero aliviar você, que você não tem como conseguir por si. É uma obra do Espírito, e se você está aqui é porque em algum momento você encontrou, e a ideia é resgatar a ideia de que nós nos arrependemos. Arrependidos, eles têm uma mudança de mente. Preciso abrir mão dos conceitos naturais e carnais, das minhas verdades. A mudança de mente produz uma mudança de coração. Alguém que tem a mente mudada, o coração mudado, vai conseguir mudar de atitude. O que a gente está querendo fazer? Muda de atitude. Eu estou querendo mudar de comportamento sem abrir mão dos meus conceitos, dos meus valores, das minhas paixões. Eu estou querendo mudar o meu comportamento, mudar as minhas atitudes e obedecer a Deus sem ser transformado por dentro, e não tem jeito, porque eu não vou conseguir obedecer a Deus se a minha mente está nesse mundo, o meu coração está preso às coisas dessa terra, se eu não ver, a minha mente não for aberta para enxergar aquilo que vem do alto. Faz sentido, querido? Então o Senhor fala, a mensagem de Jesus é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu preciso sentir. O gadareno virou meu parceiro em tudo agora. O que aquele gadareno sentiu? 6.000 demônios lá. Eu falei, gente, como é que cabe 6.000 demônios num homem? Não tem jeito. Mas quando ele viu Jesus, ele foi transformado. A palavra fala, quando as pessoas chegaram lá, ele estava sentado. Sabe o que é isso? Uma posição de quem está em paz. Ele estava vestido, todas as suas exposições, pecados, sujeiras, tranqueiras, mazelas, o Senhor cobriu. E em perfeito juízo. Esse é o mais tremendo. É isso que o Senhor está nos chamando. E o que eu preciso fazer? Arrependa e crê no Evangelho. E o que é arrependimento? Muda de mente.
Eu tenho razão. Não, eu vou perder. Negue-se a si mesmo. Aqui a palavra é no imperativo. É uma ordem, não é uma opção. Não é uma sugestão. Não é uma, se você quiser, arrepende que vai ser melhor, mas você pode vir. Não, arrependimento, querido, é essa mudança. Então, arrependidos reconhecem diante de Deus que são errados. Não é que erraram, é que são errados, que falharam em ser o que deve ser e em fazer o que devem fazer, e que é impossível por si mesmo consertar isso. Eu vou mudar. Não vai. Ah, vou sim. Não vai. Mas eu me arrependo e creio no Evangelho. Vai. Eu vou obedecer. Não vai. A Bíblia fala, cheia disso. Você vê o povo de Deus lá em Juízes, vem os inimigos, escraviza, rouba tudo, clamam a Deus, Deus levanta um juiz, vai lá, profeta, tudo que o Senhor fizer, falar, nós faremos. Ah, irmão, não dá 15 minutos. Certo? É a nossa natureza. E aí ele diz, o arrependido é aquele que reconhece diante de Deus que ele é errado. Que ele é um fracasso. Não na terra, não de alguém, de ser quem Deus o criou para ser. Eu não consigo. E que é impossível fazer isso por si. Arrependidos não querem tentar mais ser senhor da sua própria vida. Arrependidos não lutam para impor suas próprias vontades, confessam a sua indignidade diante de Deus e a sua incapacidade inata de ser transformado e de ser o que precisa ser, de fazer o que precisa fazer. Não consigo. Socorro. Não dá. Arrependidos confessam que o grande prazer da sua vida não está em Deus e em fazer a sua vontade. Ah, Juliano, mas eu tenho muito prazer em Deus e quero fazer a minha vontade. Eu não vou expor, vou sair, nós vamos visitar e perguntar. Tem leitura bíblica? Tem quarto secreto? Isso são ferramentas que podem medir. Tem intimidade com Deus? Deus tem falado no meu coração e eu tenho ganhado essa segurança? E pode ser que sim, tá? Porque quando a gente faz essa pergunta, parece que a gente está com um tom irônico de acusar todo mundo que não está. Pode, tá, ué. Você vai sondar isso. Às vezes nós temos desejo. Vou confessar para vocês, esses dias eu estava lá bravo, irado, eu falei, Deus, eu queria tanto não querer isso. Eu queria tanto que eu não tivesse essa característica. Eu queria tanto não querer, mas eu quero. Eu queria tanto não ser preso nesse vício. Eu queria, mas não tem jeito. E o Senhor faz. Arrependidos não fogem da realidade da sua condição e não procuram justificativas ou desculpas para os seus pecados e as suas negligências. Por quê? Porque não precisa. Porque o Evangelho não veio para acusar. Aí as pessoas que estão lutando com si mesmo. Arrependidos confessam abertamente com o coração, desejoso de ser transformado e reconciliado com o Pai e fazer a vontade do Pai. E só o poder do Evangelho pode fazer isso, mas o poder do Evangelho só me alcança quando eu me arrependo e creio. O que é crer? Crer é ter a convicção que essa verdade vem de um Deus que é confiável. Não é que Deus vai livrar minha barra ou Deus vai cuidar de mim. É que eu creio que Deus é confiável e independente do que eu veja na sua palavra, eu posso entrar. Aqui no versículo 4 é interessante que o versículo 5 e 6 fala: e toda a região da Judéia, os moradores de Jerusalém iam até João Batista, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no meio do Jordão. Você vê um homem como Zaqueu, que chama Jesus, está lá naquele lugar,
numa festa de elite, um homem de pós-social, Senhor, me arrependo dos meus pecados, sou um ladrão. Foi isso que ele falou. Eu dou metade dos bens ao pobre, e aqueles que eu roubei eu vou restituir. Por quê? Por que eu consigo obedecer? Por que entra o arrependimento? Por que eu posso crer? Porque tem uma mensagem que é o fundamento que me leva para isso. Eu estava condenado, destinado ao inferno. E Deus, por amor a nós, gerou querido, olha que tenso, gerou um dano na Trindade. Nós somos bons de serviço para pecar, né? Nós geramos um racha na Trindade. De Jesus na casa, fala, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Que amor é esse, querido? Que Deus precisa fazer mais. Que a gente precisa mais de prova para receber essa mensagem. Ele encarnou, morreu naquela cruz. Ficou banal essa mensagem. A gente se acostuma com essa realidade. Ressuscitou. Nos deu vida eterna. E a gente que estava conversando esses dias lá com meu pai, o povo começou em velório, né? Então a gente que ia muito aniversário, chega na idade de 70, porque o dia começar em velório, e diante da morte, eu estou seguro. Mas o que eu preciso? Arrepender é mudar minha mentalidade. Não é ficar carregado de remorso. Eu sou errado. Do jeito que eu estou vivendo, não está dando. Eu não vou mudar. Eu não consigo ser transformado. Eu preciso entregar completamente minha vida a Cristo. Eu preciso perder o domínio da minha própria vida, do meu próprio coração, dos meus próprios sonhos, das minhas paixões. Deus não vai tomar. Negue-se a si mesmo, entrega. Faz conta do que você vai perder, do que nós vamos ganhar. Faz conta para construir. Né? A gente fica pegado, às vezes, em coisas que não tem. E o arrependido, querido, ele tem uma promessa. Amém? A nossa mensagem é essa. O Senhor está nos chamando para uma entrega total, uma entrega completa. E a gente, de alguma forma, o diabo, como diz a dona Norma, endemoniado, conseguiu botar na nossa mente que fazer a vontade de Deus é difícil e que se eu entregar minha vida para Deus, tudo vai mudar e vai ficar ruim e eu vou ter que perder tudo. Não, meu filho. O Senhor está propondo é te tirar do império de trevas, onde nós somos escravos, presos em vício, para sermos verdadeiramente livres, para reinar com Cristo, que é trabalhar junto com Deus, usufruindo de todas as riquezas que Deus tem. Quando fala não preocupado, não é não tenso, porque Deus é um Deus que eu estou na mão dele. Então, como é que começa a vir uma transformação? João, capítulo 8, versículo 31. Espírito, é tão ruim a gente ficar impotente, ter a convicção do que está acontecendo na sua cabeça, no seu coração. Até isso, né? É Ele. É pela fé. Oh Deus, me dá fé. Não é nem para vocês, é para nós. João 8,31 diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Aos judeus que deram crédito a ele. E crer,
A gente precisava ter uma mentalidade mais judaica, tá, querido? Essa mentalidade grega nos atrapalha muito. Porque crer e obedecer numa mentalidade judaica, que é o fundamento da nossa fé, que é a raiz da nossa fé, é a mesma coisa. Por que os judeus às vezes têm dificuldade de ouvir, né, o evangelho ou lidar com a igreja, com os cristãos? Porque a gente fala que acredita em Jesus e não obedece. Não anda. Quando fala obedecer, não é que Deus é um tirano, vai mandar e você não pode pensar. Não anda dentro dos princípios e dentro das leis e dentro da legislação do reino de Deus. E isso é porque a gente começa a clamar para que Deus revele e restaure essa mensagem. Então, Jesus disse a quem? Aos que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, agora começa a entrar, Deus vai conservar em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A base é aquela que nós falamos. E Jesus diz aos que arrependeram e creram. Todo mundo fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Está errado. Essa verdade é revelada para aqueles que creem. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Se permanecerem na minha palavra, se arrepender, mudar de mente, arrepender dizendo assim, basta, não quero mais essa vida, vou morrer do jeito que eu estou, se eu continuar do jeito que está, eu preciso de uma ação externa. Jesus, socorro, está entregue. Está entregue, está entregue. Deu, não dá para mim mais. Toma. E de verdade. Deus nos traz para o reino, nos enche de poder, crendo nele, com o Espírito Santo habitando em nós, nós conseguimos permanecer na palavra. E se você permanecer na palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E uma vez que nós somos discípulos, aí vocês conhecerão a verdade. Aí a verdade te libertará. E 36 diz, porque se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Porque a verdade que Jesus está dizendo para nós não é uma doutrina. A verdade que Jesus está trazendo para nós não é um conhecimento, porque nós somos cheios de verdades emocionais. A verdade que Jesus está dizendo aqui é uma palavra que chama aletheia. Sim, eu acho que é, pelo menos portuguesado dá, né? Essas ousadias. Mas no grego, se não for, parece com isso, tá? Que está dizendo de autoridade. E assim, eu fui olhar no dicionário, não tem uma tradução correta, porque assim, essa palavra verdade, se ela fosse ser traduzida ao pé da letra, ela diz assim, ó, é a verdade que está verdadeiramente fundamentada na verdadeira verdade. Então, quando ele fala assim, arrepende, creia nessa mensagem, de que nós temos um Cristo que morreu, ressuscitou, temos uma vida eterna e tem um reino à nossa disposição e nós precisamos urgente mudar para trabalharmos na edificação desse reino, para a volta de Cristo. É isso que eu aplico minha vida. Mas Deus, não dá, meu coração está no mundo, eu amo o pecado. Pode falar com Deus, Ele não se ofende. O que Deus não gosta é de hipocrisia. Deus não tem problema com imaturidade, Deus não tem problema com infantilidade, Deus não tem problema com vícios, Deus tem um problema grave com hipocrisia. Mas conosco, queridos, com limites, com medo, com falta de fé, socorro, Deus, me ajuda na minha falta de fé. O que eu preciso é me lançar nessa verdade que Deus disse, que tem um Salvador, que
Ele me tirou das trevas, me trouxe para um reino, me comprometeu ser cheio de um poder que vai resolver minha vida, de verdade, não temporário, e eterna. Isso vai, se entrar no profundo do seu coração, alma, mente, transformar de uma forma que aí nós vamos conseguir obedecer. Porque aí a gente vai enxergar o que é eterno. O eterno não vai ficar oculto. O Senhor vai abrir o entendimento. Mas eu preciso, de uma forma consciente, fazer essa entrega. E depois Deus revela os seus segredos. Deus não revela os seus segredos para quem não tem aliança com Ele. A palavra conhecer aqui é a mesma palavra usada para intimidade sexual. Ou seja, conhecer de uma forma íntima e profunda. Deus não leva, vai ficar estranho, Deus não leva para um quarto de intimidade quem não tem aliança com Ele. E a base é arrepender, que é mudar minha mente e crer. Não precisa obedecer. Não vai tentar mudar de atitude. Não tenta mudar seu comportamento. Não tenta fazer diferente. Porque você pode ser enganado conseguindo por um tempo tentar, mas faz uma entrega. Abraça essa mensagem, abraça essa verdade, abraça essa realidade do Cristo que se fez carne, ressuscitou e que está voltando. E que tem um reino. E que tem uma pátria. E é uma pátria que é para você. Permanece nisso. E você vai ser um discípulo. E nós, sendo um discípulo, nós conheceremos a verdade. E ela nos liberta. E a Bíblia diz: você conhecerá a verdade vos libertará. Aí ele fala: se o Filho vos libertar, você será verdadeiramente. Quem é essa verdade? O Filho. E nós temos Ele. Nós temos essa verdade. Nós temos esse acesso. Não fizemos nada. A única coisa que o Senhor nos chama é arrependa e creia. Muda sua cabeça. Para de dar murro em ponta de faca. Faz conta. Faz conta, querido. Quantos anos vivendo, tentando resolver um monte de faz conta se o estilo de vida, se todas as armas que você e eu estamos carregando, se deu certo, se funcionou. Arrependimento é eu errado. Aí meu casamento, estou com problema. Eu sou errado. Não, Juliana, mas eu não sou errado. Deixa Deus julgar isso. Mas diante de Deus, eu sou errado. Eu não consigo. Tentei mais. E direto a gente ora. Não aguento mais não. Estou orando tem 20 anos. Tá. Não vou falar para de orar. Entrega. E ora com a mente diferente. Não vamos manipular Deus, vamos receber a planta que Deus tem pronta. Né? Vamos crer nos milagres. Aí dá a impressão de que Deus não está preocupado com a sua vida financeira e material. Está sim. Deus quer prosperar o povo. Deus quer uma igreja, Deus quer pessoas que tenham dinheiro, tenham riquezas, tenham finanças, para quê? Para abençoar o reino dele. Tem muito missionário, tem muito lugar para fazer, mas pessoas que não sejam dominadas por isso. Mas Deus está preocupado com as suas finanças. Deus está preocupado com o seu casamento. Deus está preocupado com a sua saúde física, saúde emocional. Mas uma vez que a gente quer obedecer ou mudar sem rever, e a minha proposta para você hoje, vamos rever. Faz de conta que ninguém que é crente hoje nós vamos entregar a vida para Jesus.
Mas sério. Mas os casais têm mania de fazer durante 10 anos, 20. Fica frio, gente. O inimigo está solto por aí. Vai para mim. Como é que o pessoal faz? Renovação de votos, né? Minha chamado para vocês hoje, vamos fazer uma renovação de votos com o Senhor. Mas nos votos dele. Naquilo que ele tem. Vamos parar com a insegurança, meninice, às vezes, quando fala meninice, não é criticando, com a nossa imaturidade, às vezes, de ter medo daquele que é o nosso Salvador. A palavra nos diz que eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, mas ele precisa mudar os seus desejos, porque senão ele vai deixar você se perder e Deus não vai perder seus filhos. Entende? E Deus está nos chamando a isso. O que vai acontecer? Vamos parar de tentar. Sabe que quando nós tentamos obedecer a Deus sem essa base que nós falamos de arrepender, crer no Evangelho, é a arrogância. Fica pesado, fica difícil. E se eu consigo obedecer a Deus sem me arrepender e crer no Evangelho, eu estou dizendo que eu consigo, eu estou desprezando a cruz. Não consigo. Não consigo. Por quê? Não é porque você é bom, você é ruim, você é fraco. Não está na sua estrutura. Não está. Tá. É preciso uma transformação. E o Evangelho diz: vamos fazer uma renovação de votos com o Senhor, para nós morrermos e nascer de novo. Ele vai resolver os nossos problemas. Vai. Precisa ter melhor do que a gente. Mas é muito bom ter a paz de que nós estamos na mão de um Deus que governa o universo. Que nós estamos na mão de um Deus que governa seu chefe, que governa seu marido, que governa sua mulher, que governa seus filhos, que governa o seu dinheiro, que governa os seus clientes que precisam pagar, que governa tudo. Eu estou nas mãos de um Deus que não falha, mas faz conta. Coloque sua vida aí diante dele, você com ele. Se alguma coisa aqui mexeu, eu não vou direcionar alguma oração, depois não vamos ter mais. Às vezes, se uma frase te pegou, fecha seus olhos, por favor, queridos. Não por ser espiritual, para não se distrair tanto. Tem um tempo você com Deus. Vou pedir para você não se dispersar para o lado, não conversar. Fica. É o que Deus ministrou. Faça uma renovação desses votos. Pede o Espírito para trazer à sua memória agora aquilo que te dá esperança. Trazer à memória quando você teve um encontro com Jesus. E se você nunca teve, que essa manhã Ele te dê isso, essa semana te dê isso.
Queria que vocês continuassem com seus olhos fechados.